Nessa abordagem, vamos discutir o mecanismo da recursividade. Então, inicialmente, vamos implementar de forma iterativa, usando estruturas de repetição, a função que calcula o fatorial de um número inteiro maior ou igual a zero. Então, vamos implementar uma função que vai retornar um resultado através da variável result. A função chama-se fat e recebe um parâmetro de entrada. Então, se o valor de n for igual a zero, olhando aqui na definição da função do fatorial, o resultado é 1. Se não, devemos implementar um processo que realize a seguinte operação. O valor do fatorial de n é igual a n vezes o fatorial de n menos 1. Então, a gente vai fazer isso inicialmente usando uma estrutura de repetição. Então, a variável result recebe inicialmente 1, porque ele vai ser um produtório. A variável de controle i começa de n, anda em passo menos 1 até 1, acumulando na variável result o produto dos valores da variável i. Então, basicamente, esse é o processo que realiza o fatorial. Pega todos os números de n até 1 e realiza o produto deles. Então, o fatorial de 5 é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, é o produto de todos os inteiros de n até 1. Então, por isso foi assim implementado o comando de repetição for. Então, vamos salvar esse arquivo de função no nossa pasta de exemplos. Então, como é um arquivo de função, nome da função fat e nome do arquivo fat. Vamos criar um outro arquivo. Nesse arquivo, vamos fazer uma variável de controle i, variando de 5 até 9, e vamos ativar a função que faz o fatorial de i. Então, veja, então eu vou fazer uma tabela com os valores de 5 até 9, calculando os seus respectivos fatoriais, já ativando a função aqui. Então, rodamos para testar o código, pasta de exemplos Octave, esse é o nosso programa 4. Opa, faltou mostrar o valor da variável i para o primeiro especificador de formato. Agora sim. Temos mais. Ah, tá lá. Fatorial de 5, 120. Fatorial de 6, 720. Fatorial de 7, 5040 e assim por diante. Vamos limpar o console aqui também. Então, vamos rodar agora com tela limpa. Tá lá. Fatorial de 5 até 9. E o fatorial foi implementado de forma iterativa. Então, vamos transformar esse processo iterativo, feito a partir de uma estrutura de repetição tipo for, de forma recursiva. Então, vejam, se o fatorial de n é igual a 1, se n for igual a 0. Então, está aqui. Se não, nós temos que implementar, e essa aqui é a forma da recursividade. O fatorial de n é sempre o valor de n vezes o fatorial de n menos 1. Então, o mecanismo da recursividade é implementado quando no corpo de uma função existe uma chamada a ela própria, ou seja, um processo de autodelegação, de autorrecorrência. A função recorre a si própria para definir o seu processamento. Então, um processo de recursão é quando no corpo de uma função existe uma chamada a ela própria. Então, o que a gente vai fazer é traduzir todo esse processo iterativo em um processo recursivo, da seguinte forma. Então, aqui está a ação recursiva. Então, você está chamando no corpo da função fat, chamando novamente a função fat, só que para um valor menor de n, sempre para n menos 1. Então, esse
essa chamada com valor menor de n é que vai produzir o processo de repetição. Então, num processo recursivo, nós temos que implementar dois elementos. Primeiro, o elemento que encerra o fluxo repetitivo, que é este. Quando n for igual a zero, então o resultado é 1. E segundo, a fórmula da recursividade, que está aqui. A cada passo, a gente vai fazer o processo de n vezes o fatorial de n menos 1. Então, ele ativa novamente a mesma função, passando um valor menor de n. Isso vai desencadear um processo de repetição. Então, vamos salvar esse código, vamos lá no nosso programa, vamos executar novamente. E a gente consegue perceber que está lá o resultado. O fatorial de 5 é 120. Vamos deixar bem aqui, então vamos rodar novamente para mostrar. Vamos lá. Então, o fatorial de 5. Então, o processo recursivo ele desencadeia da seguinte forma. Na primeira chamada, quando for executar o fatorial de 5 aqui, quando ele chamar a função enviando para a função FAT o valor 5, ele vai desencadear um processo recursivo da seguinte forma. Primeira chamada, FAT de 5. Ele vai, na função do fatorial, inicialmente sempre cair nesse processo. N não é igual a zero, portanto, ele vai entrar no else e fazer a seguinte expressão. N vezes fatorial de n menos 1, ou seja, 5 vezes fatorial de 4. Então, chama novamente a função fatorial para o valor 4. Então, ele chega lá, novamente cai naquele caminho e faz novamente n vezes fatorial de n menos 1. Então, 4 vezes fatorial de 3. Depois, fatorial de 3 vai ser 3 vezes fatorial de 2. Então, ele vai empilhando cada chamada recursiva. Fatorial de 2 é 2 vezes fatorial de 1. Fatorial de 1 é 2 vezes fatorial de 0. E quando ele efetuar essa chamada, passando para lá o valor 0 para n, então ele vai encerrar o processo de o fluxo recursivo, porque n sendo 0, nós temos que é 1 o resultado. Então, essa chamada é concluída e retorna para a chamada imediatamente anterior, que foi a chamada de fatorial com o valor 1 para o parâmetro. Então, o fatorial de 0 é 1, retorna aqui, fica 1 vezes 1, 1. E conclui essa chamada, a chamada FAT com o valor do parâmetro 1. Concluindo essa chamada, retorna para a chamada imediatamente anterior, que foi a chamada FAT para o valor do parâmetro 2. Então, fica 2 vezes fatorial de 1. Depois, retorna 3 vezes fatorial de 2, que dá 6. Depois, 4 vezes o fatorial de 3, 4 vezes 6, 24. E esse valor retorna para a chamada imediatamente anterior, que foi a primeira que foi realizada. Fatorial de 5 é 5 vezes fatorial de 4. 5 vezes 24, 120, que é o resultado que está mostrado lá. Então, essa é uma função recursiva, porque dentro do corpo da função existe uma chamada à própria função, efetuando assim uma autodelegação, uma recorrência. A função recorre a si própria para desencadear o seu processamento. Isso é um processo recursivo. Obrigado.